Vou tratar de dois assuntos nesse vídeo. O primeiro, por que as nossas instituições são fortes? Quer dizer, o primeiro e o segundo vão estar entremeados. E o segundo assunto, o que a Câmara poderá fazer com Eduardo Bolsonaro? Porque isso é importante também e está relacionado com o fato de as instituições serem fortes. Tudo bem, vou começar pelo segundo assunto. A Câmara, ela tem três opções com relação a Eduardo Bolsonaro. Não fazer nada, simplesmente ir lá, conversar com ele, dizer que da próxima alguma coisa será feita. Fazer alguma coisa intermediária e fazer alguma coisa irreversível. O irreversível seria a cassação do mandato. Não me parece algo que a Câmara optaria neste momento. Seria uma medida muito drástica para políticos. Eu sei que ativistas, militantes pedem logo a cassação de mandato. Mas o mundo político é um mundo cheio de nuances, cheio de detalhes, idas e vindas, conversas, acordos. Então os políticos eles não vão diretamente para uma situação irreversível, para uma decisão irreversível, que seria a cassação do mandato. Mas há uma situação intermediária entre não fazer nada e tomar a decisão mais forte, que é cassar o mandato, que é dar um gancho, dar uma suspensão para Eduardo Bolsonaro de 30 dias. Essa é uma situação intermediária. Eduardo Bolsonaro hoje não tem apoio do PSL, ele brigou com o PSL, então seria uma oportunidade de muitos deputados do PSL darem o troco nele, e Eduardo Bolsonaro e o próprio Centrão pode querer enviar um recado forte para o Bolsonaro, o presidente, né, dizendo, olha, você não tem votos aqui na Câmara sequer para defender seu filho. Olha, isso já está entremeado com outro assunto que eu disse, a força de nossas instituições. Veja, o que eu acredito? A Câmara, eu acho que é muito improvável a cassação. Toda cassação e toda suspensão, enfim, punições a deputados, elas vão para plenário. Então a cassação é improvável, justamente por ser algo muito radical. Um recado para ele, uma conversa com ele pode acontecer. Olha, você exagerou, da próxima vamos dar uma suspensão, isso pode acontecer. Como também pode acontecer a suspensão de 30 dias. A suspensão de 30 dias calaria, no meu entender, Eduardo Bolsonaro. Ele é uma pessoa que não sabe se comportar politicamente. Tem aquelas pessoas, né, que se diz, num termo técnico, o nécio, né? Tem o nécio ativo e o nécio passivo. O Eduardo Bolsonaro parece ser um nécio ativo, né? E isso causa muitos problemas, não só para ele, mas para o governo também. Bom, então é possível esse cenário do gancho de 30 dias, o que eu acho que seria muito complicado para ele. Uma outra coisa também possível é que o Supremo Tribunal Federal requisite à Procuradoria-Geral da República que ela se manifeste. E pode vir a acontecer a abertura de um inquérito, a pressão muito grande. O Augusto Aras já mostrou que ele está disposto a engavetar. Porém, vai depender da situação, não vai dar para engavetar o tempo inteiro tudo. E se for aberto o inquérito e for enviado para o Supremo com relação à declaração de Eduardo Bolsonaro, ele vai ficar numa situação semelhante à do seu irmão Flávio, pendurado no Supremo. E também pode ser algo importante para domesticá-lo, domesticar esse fato dele ser nécio ativo, tá? Bom, uma outra coisa, aí o que eu falo das instituições? As pessoas acham que no estalar de dedos o regime é fechado. Não é assim. O poder público, historicamente, ele só cresce, né? Uma coisa é o poder público no início do século XX, era mínimo, né? O poder público do século XIX era o poder de polícia, eram os militares, né? E depois o poder público veio crescendo, ele veio aumentando seus serviços, ele passou a controlar a moeda, os bancos centrais foram criados, ele passou a fazer política social, passou a fazer política econômica, investir ativamente na economia, controlar empresas. Então o setor público, né, tem um amplo leque de evidências disso. O setor público só faz crescer. Tamanho mesmo, quantidade de funcionários públicos, orçamento, o seu papel, ele só faz crescer mesmo nos períodos nos quais nós achamos que ele não cresce. Não é verdade, por exemplo, que o setor público não tenha crescido no período Thatcher e Reagan. Ele cresceu sim,
As evidências estão lá, pode ter crescido num ritmo menor do que nos outros períodos, mas ele cresceu. Ou seja, o Brasil de hoje não é o Brasil da década de 60 ou da década de 50, no qual o presidente morava no Palácio do Catete, aos gelados, o presidente saía na rua, ia na padaria da esquina. Isso não existe mais. Não existe mais no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. Já foi a época distante, quando lá a residência do primeiro-ministro britânico, Downing Street 10, você podia chegar até a porta, depois de atentados terroristas, né? Tem uma grade lá antes, você vê de longe. Então, o mundo mudou de dimensões. Eu disse outro dia, né? Já foi o tempo em que o desfile de escola de samba era numa praça, as pessoas ficavam na rua, né? Na Praça 11, ficavam na rua assistindo o desfile. Hoje tem estruturas imensas, permanentes, de concreto. Então tudo virou grande, é o big business, são os grandes interesses. Como é que uma pessoa fecha um sistema que todo mundo já trabalha com expectativa de eleições em 2020, eleições em 2022, todas as expectativas já estão alinhadas nessa direção. Dória, Huck, PT, Ciro Gomes, PSL. Então vai chegar alguém com meia dúzia de gatos pingados, um exército de Brancaleone, é isso, e vai dizer, olha, esqueçam todas as suas expectativas, não haverá eleição em 2022. Para não dizer agora, 2020, daqui a um ano. Então, todo mundo se movimentando, Bruno Covas investindo no município de São Paulo, Joyce Hasselmann se colocando, Marta Suplicy também, o PT também. Então vão dizer, não, agora não vai ter eleição nas capitais de estado, não, acabou isso. Quer dizer, todos esses interesses contrariados por conta de quê? Um exército de Brancaleone? Né? E aí, vão fazer o quê com o Tribunal de Contas da União, Advocacia Geral da União, Supremo Tribunal Federal, STJ, todos os MPs, MP federal, MP estadual? O que vai ser feito com toda essa estrutura, tribunais eleitorais? Não é simples fechar um sistema, é algo muito complicado. A gente trabalha com coisas gigantescas. Na década de 60 e 50 era mais fácil, aliava meia dúzia de interesses, a elite era desse tamaninho, pequenininha, se conversava todinha entre ela e dizia, não, vamos fechar aqui o sistema e ponto final. Não é mais assim hoje. Então todas essas falas são vazias. O mais provável, pode não acontecer, o mais provável é que Bolsonaro conclua seu mandato e que dispute a reeleição. É claro que isso que eu estou falando vai ser atualizado no passar do tempo. Porém, eu já vi pessoas agora entrando na mídia com muita convicção há 3, 4 semanas atrás, ou há 3, 4 meses atrás, dizendo Bolsonaro vai sofrer o impeachment. Agora essas mesmas pessoas dizem, não, Bolsonaro vai se tornar ditador. Peraí. É muita volatilidade. Há poucos meses ele era a figura mais fraca do mundo ao ponto de estar na iminência de sofrer o impeachment. Agora ele é a pessoa mais forte do mundo ao ponto de estar na iminência de se tornar um ditador. Não dá. Essas coisas não são compatíveis. Não nesse curto intervalo de tempo. Né? Isso não é uma eleição em que o voto muda. Tem grandes estruturas de poder alinhadas com expectativas generalizadas. E vamos pensar no interesse econômico. O interesse econômico, né, os empresários brasileiros vão dizer, não, tudo bem, vamos apoiar Bolsonaro ditador. Significa o seguinte, entregar o poder nas mãos da Havan, ou daqueles empresários que hoje estão alinhados com Bolsonaro, e congelar isto. O grande problema para os interesses econômicos de uma ditadura é que justamente isso, a ditadura não tem incerteza e não tem alternância de poder. Então, se você é prejudicado no ato fundacional da ditadura, a sua expectativa é que você ficará prejudicado por 20 anos, por 30 anos, enfim, enquanto a ditadura durar. Então, para o poder econômico, interessa um poder mais incerto, mais fragilizado que o que a ditadura provê, um poder mais permeável à sua pressão, aos seus lobbies. Então o poder econômico hoje, dado a grande diversificação do Brasil e a grande complexidade da economia brasileira, ele tem muita dificuldade de se alinhar com qualquer aventura autoritária, o que não era o verdade nos anos 60. Então todas essas evidências reforçam e corroboram o que eu venho dizendo. O que eu venho dizendo não é nem otimista nem pessimista. Eu vejo as pessoas se comunicando comigo pelas redes sociais dizendo, Alberto, você é otimista. Não sou otimista, eu estou colocando os pingos nos is. Eu estou mostrando
a solidez das instituições. As instituições têm o peso de pedras de granito, são coisas muito sólidas, muito fortes. As pessoas não acreditam, porque tem toda essa coisa do complexo de vira-lata do brasileiro. Ele acha que as instituições fortes são as americanas, as brasileiras não. Não, não é assim. Isso é um enviesamento na visão, um enviesamento extremamente ideológico, da ideologia de inferioridade. As instituições são fortes lá e são fortes aqui. Nós trabalhamos, repito, no mundo do big business, the big institutions, né? Tudo é grande, tudo é difícil de ser movido, tudo se move muito lentamente, muito incrementalmente. Por isso, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Olavo, isso tudo é um exército de Brancaleone. Ele é o presidente da República, Bolsonaro? Não tem a menor dúvida. Mas quantas votações ele já perdeu no Congresso desde que assumiu? Inúmeras. Ele não é o todo-poderoso. Existem inúmeras instituições que controlam a presidência da República. Então, essa é a minha mensagem neste vídeo. Eduardo Bolsonaro pode ou não ser punido. Se houver punição, ela será uma punição intermediária, uma punição temporária, né? 30 dias de gancho, não algo irreversível como a cassação, creio eu. E nossas instituições são, sim, sólidas, apesar de muita gente afirmar o contrário. Não vivemos de afirmações, vivemos de fatos. Nossas instituições são sólidas, elas são agigantadas, imensas. Então, um exército de Brancaleone não as destruirá, não as instituições democráticas, com certeza.